E finalmente vamos falar do Aleste Collection e principalmente do GG Aleste 3, o jogo que saiu junto com a coletânea em final de 2020 e que aconteceu de eu não falar dele na época. O que aconteceu foi o seguinte, eu pedi esse jogo pelo PlayAsia e ele demorou muito para chegar, muito. E o jogo foi demorando e todo mundo começou a falar dele, todo mundo que podia fazer o review dele fez. E eu fui ficando meio intimidado de fazer um review atrasado para ele, né? Só que aconteceu o seguinte, né? Eu acabei me envolvendo aí em outros vídeos, né? Vocês viram aí a quantidade de vídeo, eu tô meio atrapalhado com o tempo, mas a quantidade de vídeo que tem saído. E eu, sei lá, esqueci. E as pessoas começaram a me procurar, e não foi uma, e não foram duas, foram várias, e me falar... Ei, você tá devendo um review do GG Aleste 3, hein, cara? E eu fiquei... né, comecei a ficar meio preocupado com isso, isso começou a me incomodar um pouco, porque eu comecei a pensar, mas por que estão me cobrando isso, né? E depois de muito refletir sobre esses pedidos que vieram e chegaram pra mim, eu cheguei à seguinte conclusão. Me desculpa, gente, vocês estão certos, tá? Eu tenho um canal de shmup e eu não falei do que talvez tenha sido um dos melhores shmups que saíram nos últimos anos, que foi o GG Aleste 3. Então, sim, vocês estão certos. E o vídeo, antes tarde do que jamais, saiu. E já para dar um spoiler para vocês aqui, devem estar curiosos para saber o que eu achei do jogo. Meu amigo, simplesmente sensacional. Vamos lá, que tem muita informação para falar dele. Primeiramente, vamos lá. Este jogo é o terceiro capítulo da série que começou no Game Gear em 1991. Conforme eu já falei no dossiê Aleste, vídeo que tem aqui no canal, você sabe que essa série de jogos saiu para vários consoles em várias gerações. A Compile vinha fazendo Aleste para MSX e Master System, que são bem próximos do Game Gear em termos de hardware, e não foi nada difícil para o portátil da Sega ganhar a sua própria versão do jogo, que foi rebatizada GG Aleste. A Sega aparentemente mudou o nome para GG Aleste para diferenciar a série do Game Gear dos Alestes anteriores. Mas não, o jogo não se chama Game Gear Aleste não. Aquele GG quer dizer Galvanic Gunner. É engraçado que eu não sei porque sempre chamei de Godzilla Gordo, né? E não, o jogo não tem nenhuma ligação com o Gary Glitter e nem com o G.G. Allen. GG Aleste trata-se de uma série nova, desvinculada dos jogos de MSX e de Master System e que foi totalmente retrabalhada para os moldes do Game Gear. Entre o MSX, o Master System e o Game Gear, o portátil da Sega era o que tinha a resolução mais baixa, apenas 160 por 144 pixels, o que fazia sentido, porque ele tinha uma telinha de 3,2 polegadas, ou seja, os pixels tinham que ficar maiores para o jogador conseguir enxergar o que estava acontecendo na tela do jogo. Não é difícil notar que naves, tiros e inimigos ficaram bem maiores no jogo da versão do Game Gear do que nos anteriores, além do que parece que o jogo inteiro é feito de bloquinhos de Lego. Isso impediu que o jogo fosse um port direto dos irmãos mais velhos do MSX e do Master System, e já que iam redesenhar tudo do zero, a Compile decidiu já partir para um jogo exclusivo. Importante frisar que no Brasil a fanbase de MSX e de Master System é monstruosa, e no entanto toda hora eu encontro alguém que sequer sabia que saiu um Aleste para Game Gear. Então, só para esclarecer, sim, os jogos chamados GG Aleste existiram para o portátil da Sega, são tecnicamente impressionantes, muito bacanas e exclusivos. E bom, você me ouviu falar que GG Aleste 3 é uma continuação da série do Game Gear, certo? Ou seja, parece óbvio dizer, né, que ele foi lançado, saiu óbvio para o Game Gear, certo? Não, errado. Quer dizer, parcialmente errado. Infelizmente ele só saiu para o Game Gear Micro, aquele videogame comemorativo da Sega, que foi lançado para quem tem mãozinhas pequenininhas e visão microscópica. O treco é do tamanho de um chaveiro e a tela dele é menor que um selo, mas enfim, eu não vou falar que é impossível jogar nele, porque deve ter algum maluco que consegue.
mas digamos que ele só não serve para 99% da população da Terra. Existe até um boato de que GG Last 3 vai ser lançado em cartucho um dia para rodar no Game Gear real, mas isso ainda não aconteceu. O que quer dizer que não, seu pirata maldito, ainda não tem como rodar isso no emulador. Felizmente o jogo saiu pela M2 da coletânea Last Collection para Switch e PlayStation 4, e ela vem com outros jogos das plataformas 8 bits da Sega, como a Last 1 e 2 de Master System, que também são conhecidos pelo nome Power Strike, e o GG Last 1 e 2. Mas espera aí, o que? Não tem a Last de MSX no pacote? Como ousam seus hereges? Pois é, não tem os de MSX, nem os de Mega Drive, nem os de PC Engine, nem os de Super NES, mas por motivos diferentes. Quando os direitos da série Last foram transferidos da Compile para M2, nem todos os jogos fizeram parte do acordo. Os de MSX fizeram e não foram incluídos nessa coletânea porque ela provavelmente foi subsidiada pela Sega para o lançamento do Game Gear Micro. Também existe um boato de que uma outra coletânea contendo os jogos de MSX está nos planos e pode ser lançada aí a qualquer momento, mas até agora não houveram mais notícias sobre isso. Enfim, o pacote Last Collection é muito completo, e se você está acostumado com o jeito da M2 de fazer as coisas, ele é um prato cheio. Eu adoro os meus jogos cheios de menuzinhos de opções e a tela lotada de reloginho, ícone, mostrador, etc. E ninguém faz isso melhor que a M2. Todos os 5 jogos vêm lotados de opções de customização que vão satisfazer até quem nem tem esse fetiche todo de menu e display cheio de mostradores que eu tenho. De modos de resolução, a scanlines, ligar e desligar o slowdown, enfim, tem tudo que é opção que você pode imaginar. É impossível você não achar alguma lá que vá te satisfazer. As opções também permitem que você jogue as versões corrigidas dos jogos, como é o caso, por exemplo, do Power Strike 2, ou a Last 2 de Master System, que foi lançado só na Europa, ou seja, ele roda originalmente em modo PAL 50 Hz. Se você já tentou jogar ele, por exemplo, no emulador, você já deve ter notado que o jogo rola insanamente rápido e bom. O motivo é esse, ele foi feito para 50 Hz e está rodando no sistema 60 Hz. Nessa coletânea foi a primeira vez que o jogo saiu com a velocidade corrigida para o modo 60 Hz original, e você pode ligar e desligar essa opção. O mesmo vale para o slowdown natural e limitação de sprites que ocorre nos Last Master System. Se você quiser jogar sem sprite flicker e slowdown, é só questão de desligar uma opção. E sobre o GG Last 3 e o motivo dele ser tão relevante para os dias de hoje? Olha, primeiramente, a M2 fez segredo do jogo quando a Last Collection foi anunciado. Não se falava de GG Last 3 até quase o pacote ficar pronto. Os caras formaram praticamente um Dream Team para criar o GG Last 3, saca só. O diretor do projeto foi o Manabu Namiki, que foi o compositor de jogos como Battle Garega e Death Smiles. O programador principal foi o Takashi Yamashita, da FAO Labo, que fez Gapulus de NES, do Namco Collection e o spin-off de Steins Gate. Os game designers foram o próprio Manabu Namiki, juntamente com Kazuyuki Nakashima, que foi o diretor do Battle Garega, responsável pelos gráficos de Musha e fez concept art para o GG Last. Os gráficos ficaram por conta do Kazuyuki Nakashima também, e do Shinsuke Yamakawa, que também trabalhou no Battle Garega. Os sons e a música do jogo ficaram por conta do Manabu Namiki, afinal, o ponto forte dele é a composição, que ele dividiu a tarefa com o Junichiro Minami e com o Bokishi. Como o jogo foi todo feito para rodar num processador Z80 do Game Gear, foram necessários especialistas para escrever e otimizar o código, tarefa que foi atribuída a Tokihiro Naito, o criador de Hid Light e programador da TIE Soft nos anos 80, e Makoto Harashino, que é programador da M2. Mas, e toda essa galera das antigas foi suficiente para produzir um jogo bom? Olha só, a resposta curta é sim. A resposta longa, que eu sei que é a que vocês querem, é não só um shmup excelente, mas também um Aleste excelente, o que quer dizer muita coisa. O jogo é um misto de Aleste com shmups mais novos, que é jogado apenas com um botão, e é absolutamente polido em todos os aspectos. O level design de GG Last 3 é extremamente bem planejado e não deixa com que o jogador se sinta entediado nunca. Os desafios mudam o tempo todo, as ondas de inimigos se comportam de maneira diferente e nada no jogo parece reciclado ou mal aproveitado.
São 7 estágios completamente diferentes entre si, com ondas de inimigo vindo em 2 planos, no chão e no ar, e batalhas com bosses e mini-bosses, e isso tudo não é exatamente uma novidade para os fãs da série, né? O que é realmente novo aqui foi como a M2 decidiu integrar novas mecânicas e novos desafios nos estágios, fazendo com que eles realmente produzissem uma experiência nova para o jogador, e não só apenas reciclando e rearranjando elementos em fases com gráficos diferentes. Os 2 primeiros estágios são bem tradicionais, e o jogador vai destruindo destroyers e naves menores, bases no chão, algo similar ao que você vai ver nos GG Aleste anteriores, no Woodbreaker ou no Musha. Tudo muito bonito, mas nada muito sofisticado ou diferente, não tem muita inovação não. Nesse momento aqui o jogo é só um aquecimento, é só uma introdução para o que vai vir. Na terceira fase existe uma sequência em que o jogador precisa se mover entre trens que andam em trilhos, indo e voltando da tela. E isso te pega de surpresa nas primeiras vezes. Na quarta fase acontece uma batalha com baterias antiaéreas que ficam em esteiras e que se deslizam na horizontal. E na quinta fase você pilota a nave ao longo de um foguete que está saindo de órbita. Em um segmento inteiro da fase, você se passa girando ao redor desse foguete. Uma mecânica de inércia que muda bastante a jogabilidade. A criatividade no jogo também se aplica aos boss, que são bem interessantes e de certa forma lembram uma mistura de inimigos do Battle Garega com animais marinhos, ou seja, chupadarios. Esse chefe maldito da segunda fase quase sempre me mata uma vez ou tira meu escudo, porque o lado que ele começa a atacar é aleatório. Esse caranguejo, por exemplo, cospe uma espécie de espuma que não te mata, mas ela gruda na sua nave e atrapalha a movimentação. E esse boss que te rouba os power-ups, olha, esse cara é sem dúvida o mais difícil do jogo, cara. E parece bastante com o As do mecha preto que tem no Musha. O sistema de armas é bastante simples. Como em toda a leste, existe o tiro primário e a arma especial. O tiro primário fica mais forte conforme o jogador coleta as tradicionais cápsulas com um P marcado. Aqui tem uma novidade: cada 20 cápsulas P coletadas, o jogador também ganha um escudo, que permite que ele tome um tiro antes de morrer. Caso perca o escudo, tem que coletar mais 20 cápsulas para reativar ele. Como nos outros a leste, quando você captura qualquer power-up, o jogador fica invulnerável por alguns segundos. A arma secundária é controlada por 2 tipos de power-up. Um que deixa o seu tiro secundário mais forte, que vem marcado com a letra P, e outro que troca o tipo da arma. Cada arma secundária tem 4 níveis, e são elas o All Range, marcado com a letra A, que aponta para o lado contrário que a nave se movimenta. O jogador sempre começa com essa arma e ela é similar ao que tem no começo dos outros Alestes ou dos Anak. Só que é o contrário, ela aponta para o lado contrário. Chain Chaser, marcado com a letra C, que são umas bolas de energia que perseguem os inimigos, que são excelentes para fazer combo e descobrir coisas secretas escondidas nas fases. O Defense Beat, marcado com a letra D, é um escudo formado por, parece uns diamantes verdes que ficam girando ao redor da nave, que além de cancelar tiros, causam dano nos inimigos. O Firewall, a letra F, que são umas bombas que causam uma explosão sequencial na tela, parecido com um tiro vermelho do Musha. Rising Laser, que é a letra R, um laser que sai direto na vertical, talvez o tiro mais forte do jogo, também parecido com o laser azul do Musha. E o Turret Gun, com a letra T, que é um tiro em forma de leque, tipo o tiro vermelho do Raiden, que sai da ponta da nave, é bem útil para uma tática defensiva.
Eu recomendo muito começar usando o Chain Chaser, até você se acostumar com o jogo, porque ele, além de te poupar um pouco do trabalho de se posicionar para acertar inimigos menores e destruir os pontos mais fracos do boss, mostrar onde os pontos mais fracos estão, ele também vai mostrar quais são os pontos destrutíveis das fases, permitindo que você explore eles depois para ganhar mais pontos e, consequentemente, mais vida. O jogo não te obriga necessariamente a ficar trocando de arma não, é possível jogar tudo com a mesma do começo ao fim, mas, claro, existem vantagens de se escolher um ou outro dependendo do momento. O sistema de score também é muito interessante e cria uma nova camada de desafio no jogo. É possível ganhar bônus acertando inimigos em sequência, destruindo coisas no chão e subsegmentos dos chefes e inimigos maiores, exatamente como em jogos tipo Caravan. Eu diria até que não está errado dizer que GG Aleste 3 é espiritualmente um jogo Caravan. Ele incorporou muitos elementos do Caravan na jogabilidade do começo ao fim, e se você descobrir como emendar um combo no outro, isso causa uma diferença enorme no seu score final. Vale a pena explorar essas diferentes estratégias para ganhar esses bônus secretos, porque mais bônus igual mais vida quer dizer que você vai mais longe no jogo. Mas isso não é uma tarefa simples, tá? Não que o jogo seja absolutamente difícil, a curva de aprendizado ela é bem planejada, mas existem certos momentos em que você realmente tem que prestar atenção e bolar uma estratégia, porque caso contrário você vai ficar preso naquele segmento. Esse boss, por exemplo, tem um tiro que explode e que vai aumentando conforme desce na tela. Eu morri várias vezes aqui até entender o que eu podia e não podia fazer nessa parte. O mecha que vem mais pro fim do jogo também requer uma observação e um planejamento para ser derrotado, ou seja, o jogo não foi feito para que você termine ele da primeira vez, e nem que você simplesmente fique atirando em tudo. Tem que parar e pensar um pouquinho no que está fazendo, senão você não termina não. Aliás, a sequência das fases do jogo é bem bacana, apesar de não ser tão original assim. Tem momentos em que parece muito com um jogo tradicional da Compile, principalmente nos primeiros estágios. Em determinado momento eles lembram muito os jogos da Rising ou da A-Team ou da Psyche, com cortinas de tiros e chefões enormes. O legal é que o jogo vai ficando cada vez mais bonito quanto mais você progride nele. Na última fase, por exemplo, você cruza um portal para outra dimensão e a batalha é com um chefe enorme, que ocupa a tela inteira e tem várias formas. Me lembrou um pouco a batalha final do Gigawing. Quanto à parte gráfica e sonora, bom, tudo é absolutamente lindo. Lógico, considerando que o jogo foi feito para rodar no Game Gear. Mesmo com a resolução do portátil da Sega e o chip de som meio limitado, com poucos canais, o jogo ficou excelente. E conforme eu já falei, talvez seja o shmup tecnicamente mais impressionante já feito para um console de 8 bits. No modo original, ou seja, sem ativar nenhuma opção, simulando o funcionamento do Game Gear, o jogo tem alguns momentos de slowdown sim, o que é normal, mas é possível desligar essa limitação e jogar ele em modo full speed. Só que aqui fica o meu conselho, aprende a jogar primeiro no modo original, porque em full speed a dificuldade aumenta significativamente, viu? Sem slowdown o bicho pega. Fica muito legal jogar sem sprite flicker e slowdown, mas nossa, se prepara para tomar tiro de tudo quanto é lado. Para resumir, GG Aleste 3 é um jogo imperdível que você tem que jogar assim que tiver a chance. Por enquanto ele está disponível só para o PlayStation 4 e Switch e no chaveirinho do Game Gear para quem tem mãozinha de bebê. Mas não é sempre que sai uma sequência de uma franquia depois de anos esquecida, e ainda mais raro que ela seja boa e não como foi o caso do R-Type Final. O pacote Aleste Collection é simplesmente fantástico, mas se fosse apenas pelo GG Aleste 3 ele já valia o preço. Você vai poder jogar versões definitivas desses team-ups tão icônicos
Nesse pacote já tem, cara, horas de diversão garantida. E para completar, um dos jogos é um Aleste novo, exclusivo e feito em 2020 por um Dream Team de desenvolvimento que se reuniu numa verdadeira oportunidade histórica para criar. Ou seja, o que mais que eu posso dizer? Se você tiver a chance de conseguir uma cópia, pode pegar tranquilamente, porque você não vai se arrepender, eu garanto. Considerando o preço que os cartuchos originais chegam no mercado de colecionismo, então é que não resta a menor dúvida. Agora é torcer para sair a coletânea com os Aleste MSX, que a M2 sugeriu, né? E talvez outras coletâneas com mais títulos, né? E eu sei, eu mesmo falei aqui que esses jogos não são da M2, não são parte do portfólio da M2, porque não faziam parte do acordo, mas sei lá, né? Sonhar ainda é de graça, né? Caso você queira mais conteúdo sobre esses jogos, eu aconselho dar uma olhada no dossiê Aleste e no review do Hood Breaker que eu fiz aí há algum tempo. E se você gostou desse review, por favor, deixa seu like e assina o canal para ver mais conteúdo como esse no futuro. Se possível, compartilha também o canal nas suas mídias sociais para ajudar a gente no engajamento, porque você sabe que o YouTube não ajuda a gente em nada, né? E desde já, muito obrigado, um abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!